Eduardo Paes falou que no Rio de Janeiro agora vamos ter a semaglutida, o Ozempic, pelo SUS. Qual que é a importância disso? Se é verdade ou não, se, enfim, é coisa de político, não sei, não estou aqui para comentar isso. Mas foi a matéria que saiu. E aí eu preciso comentar do seguinte, gente, os GLP-1 e GIP, os hormônios, as incretinas, Ozempic, Saxenda e agora muito melhor a Tizerpartida e tem mais coisa chegando, eles vão mudar completamente a história da medicina. O início do século XXI tem que ser marcado dentro da medicina por essas medicações. Eu me lembro quando me formei, lá em 2006, o que a gente tinha para o processo de emagrecimento? Sibutramina, Femproporex, medicações que traziam muitos efeitos colaterais que sim, lançava a mão, era o que tinha para a gente poder utilizar. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma Tizerpartida, saiu recentemente, eu inclusive coloquei no meu Instagram, a pesquisa mostrando a importância da Tizerpartida, que é o do Mounjaro, a medicação do Mounjaro, GLP-1 e GIP, duas incretinas, dois hormônios produzidos pelo nosso trato gastrointestinal, no tratamento de doença autoimune, porque diminui citocinas inflamatórias. Já foi demonstrado algo que eu vejo diariamente em meu consultório, diminuir a apneia do sono. Eu ontem atendi uma paciente com 170 quilos, ela iniciou o tratamento com quase 190 quilos, e ela falando, Dias, já estou dormindo muito melhor. Ela tem uma obesidade grave que, se não tivesse hoje a Tizerpartida, eu teria indicado fazer cirurgia bariátrica. Algo que já foi recomendado a ela, ela não quis fazer e me procurou optando por usar essa medicação. E em pouco tempo já foram 20 quilos. Então, uma medicação que a gente sabe que entrega um resultado excelente no emagrecimento, já mostrou diminuir em estudos o risco de Alzheimer, diminuição muito importante, números existem em artigos inúmeros, de doenças cardiovasculares e agora até para doenças autoimunes. Será que isso vai ser importante para a medicina? Claro que vai. Será que vai muito além do emagrecimento? Claro que vai. O que mostra também? Existe dentro da medicina um termo que eu estava estudando até recentemente um pouco mais, que é o tratamento da obesidade a partir do hipotálamo, que é uma glândulazinha que controla o nosso corpo todo, que está aqui dentro da nossa cabeça. E existe um processo de inflamação nesse hipotálamo que esta medicação pode estar tratando diretamente lá, a nível hipotalâmico. Já foi pesquisado também, nada ainda comprovado, mas a gente vê isso em consultório, uma melhora de neurotransmissores. Então, por exemplo, quantas pessoas não ouviram falar da importância da dopamina para você ter foco, disposição, no processo de emagrecimento? E eu escuto dos pacientes falando que melhorou a disposição. Eu escuto, Dias, eu não consigo nem olhar para o doce, eu era viciado num doce, num chocolate. E aí não é só pela inibição do apetite, é controle de compulsão. E para compulsão, por exemplo, para cigarro, para compulsão alcoólica, já saiu estudo mostrando. Então vejam bem, as pessoas não têm noção do que está por vir neste início de século. Nós estamos aí no primeiro quarto de século, foi embora. Nós estamos entrando no segundo, 2025 a 2050. O que vai acontecer com relação ao emagrecimento? Eu tenho um colega que fala que cirurgia bariátrica vai acabar com essas medicações. Nós tivemos lá em 2010 a primeira medicação, que foi a Victoza, primeiro GLP-1, depois vieram com a Saxenda, depois veio o Ozempic, e agora veio essa Tizerpartida, que é a medicação do Mounjaro, e já tem mais coisas chegando por aí. E falando da Tizerpartida, que é a que eu mais utilizo hoje em consultório, e tenho excelentes resultados, por quê? Primeiro, além de todos os benefícios que eu vou trazer para vocês, a medicação, o que eu percebi, eu que prescrevi muita semaglutida, o Ozempic, muito menos efeito colateral. Então a tolerabilidade do paciente é muito maior. Eu vi pacientes ficando tristes porque tinham até um bom resultado com a semaglutida, mas por apresentar muito colateral, muito enjoo, náusea, fadiga, muito paciente. Aliás, o Ozempic teve estudo recente associando a possível diminuição de testosterona em homens e diminuição de libido, até disfunção erétil, foi falado com relação à semaglutida. Então esses efeitos colaterais que às vezes a gente percebia em consultório, mas não tinham estudos, agora a gente tem, fadiga, por exemplo, disfunção erétil, já saiu estudo, utilizando a semaglutida, a gente não percebe com a Tizerpartida. E aí o paciente consegue manter a medicação por mais tempo e consegue tolerar doses mais altas. Então, só de não ter tanto efeito colateral, o paciente consegue adaptar melhor e ter um melhor resultado. Fora que emagrecimento, controle da compulsão para chocolate, bebida alcoólica,
Então aquele que fala assim, não, eu sou etilista social, eu bebo pouco, pouco dele é quarta, sexta, sábado, ele já vai controlar, porque isso não é o ideal, obviamente, para quem está buscando saúde e emagrecimento. Controle para compulsão, inclusive, do cigarro, vai melhorar a saúde, diminuir processo inflamatório. Então, por tudo isso, a gente tem uma excelente medicação, sabendo que tem mais 2 ou 3 já sendo testadas, que dentro dos próximos 2 a 3 anos serão apresentadas ao mercado para a gente poder utilizar. Ainda há uma restrição, infelizmente, com relação a custo. Não é uma medicação barata, por isso seria tão bom se realmente fosse verdade, se for, que lá no Rio de Janeiro vão colocar essa medicação, como o Eduardo Paes falou, a nível SUS. Não sei se isso realmente vai acontecer, mas permitir que toda a população tenha acesso à medicação. Porém, existe um outro lado que eu vejo que os pacientes falam. Por exemplo, hoje com a tirzepatida. O paciente às vezes tem um resultado em 2 a 3 meses que ele não tinha em 1 a 2 anos, utilizando outras medicações. Então, curto tempo para poder ter um resultado melhor. Outro, utilizando uma medicação que substitui várias outras. A gente chama de protocolo quando fecha alguns tipos de tratamento, quando fala assim, olha, o meu protocolo, a minha forma de trabalhar. E eu mudei todo o protocolo dentro da minha clínica depois que eu comecei a utilizar essa medicação, porque ela entregou um resultado que me fez permitir deixar de utilizar outras substâncias com o paciente. Então, falar em emagrecimento e falando nessas incretinas, GLP-1 e GIP, traduzindo para o leigo, Ozempic, Mounjaro, Saxenda, o Wegovy agora, que chegou no lugar do Ozempic, todas essas medicações vêm entregando ótimo resultado, são seguras. Dias, eu conheci uma pessoa que teve colateral, eu conheço várias. Não existe medicação isenta de risco, medicação que não possa te trazer um risco. Tá? Uma medicação que fala assim, não, essa aqui é 100% segura. Isso, infelizmente, não existe. Uma coisa que tem que ser feita, e aí eu vejo e defendo, é controlar a venda dessas medicações. Eu tive paciente que falou que foi até a farmácia, comprou por conta própria, fez o uso errado e apresentou muito efeito colateral. Se com recomendação médica, com dose ajustada pelo médico e já existe esse risco, se fizer por conta própria, aí está fazendo tudo errado. Então, só para poder fechar, são excelentes substâncias, sabendo utilizar, individualizar e que com certeza os próximos 5, 10, 15 anos serão marcados por essas medicações.